família de Deus. Isso, diga minha família, a família de Deus. Então, o que acontece? Para cada dia, no final do ano, nós fazemos os 12 dias, e para cada dia corresponde a um mês. E no sexto dia nós fizemos minha família, um lugar de discipulado. E para cada, então é para o mês de junho, foi no sexto dia. E no mês 6, nós estamos trabalhando o tema discipulado. Então eu quero que você receba uma palavra que vai direto para o seu coração essa noite. Eu queria que você abrisse lá em Marcos capítulo 16, é uma palavra que vai te confrontar muito, é uma palavra que vai confrontar muito a mim, e é provável que você saia mais crente depois dessa palavra, ou então você joga logo a toalha e desiste, né? Eu não sei o que vai acontecer com você. Quantos indesistíveis eu tenho aqui? Então dá um aplauso aí ao Senhor. Marcos 16, o verso 14 a seguir. Eu vou ler numa tradução, mas diz assim, a partir do verso 14. Você que está aí na TV Mave, deixa o seu like aí, tá? Se inscreve no canal e, por favor, marque o sininho aí, ativando as notificações, que é para você receber todas as ministrações, todas as palavras que nós colocamos aí toda semana. O verso 14 diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem porém não crer será condenado. E aí ele vem e diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, esses ficarão curados. Diga curados. Olha só, o tema da ministração que eu quero trazer hoje para vocês é vencendo a incredulidade. Diga vencendo a incredulidade e dureza de coração. Diga vencendo a incredulidade e a dureza de coração no caráter do discípulo. Então vamos lá. Olha só o que acontece aqui, querido. Eu quero só fazer uma leve introdução para entrarmos nessa ministração. Mas eu quero trazer o sentido real das palavras para você entender quem é Jesus. Jesus, ele morre e ele aparece aos discípulos, e diz a Bíblia que ele apareceu aos 11. Quando Jesus foi morrer, tinha quantos na equipe dele? Quantos? 12, diga 12. Quando ele ressuscita, tem quantos? 11. Jesus, ele vai ao inferno, ele vai ao Calvário, ele vai ao inferno, ele vence, pastora Rita, o pecado, ele vence a morte, ele vence Lúcifer, e ele retorna. E quando ele volta, ele encontra a equipe dele incompleta.
ele encontra a equipe, o quê? Incompleta, irmão. Você tem noção o que é um negócio desse? Olha bem, ele passou 3 anos e meio discipulando. Aí ele chega para os 11, eles estavam à mesa, aí é o texto, João Marcos escreve assim, censurou-lhes, em outras traduções diz assim, lançou-lhes em rosto, diga censura, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Jesus censura 2 coisas, incredulidade e dureza de coração. É lógico que o escritor não vai escrever tudo que Jesus falou para eles, irmão. O próprio João, escrevendo o 4º evangelho, diz no seu último versículo, que se fosse escrever todas as obras de Jesus, os livros do mundo inteiro não caberia. Então Jesus aqui não foi só isso, Jesus falou mais coisa. Por quê? Porque a palavra censurou é oneidizo, no grego, que quer dizer o quê, pastor? Repreender, reprovar, maltratar. Então vou traduzir, e Jesus maltratou os 11. Vou traduzir, Jesus reprovou os 11. Jesus fez uma reprovação merecida. Jesus maltratou-lhes publicamente. Censurar é isso. Aqui nesse contexto, censurar é isso. Jesus lançou-lhes em rosto. Outra tradução, insultar. Outra tradução, jogar na cara. Jesus ressuscita e diz assim: eu vim aqui jogar na cara de vocês, eu vim aqui lançar no rosto de vocês. Olha só que negócio, vocês são incrédulos e duro de coração. Porque não deram crédito aos que tinham visto eu ressuscitado. Jesus disse para assim, diga a Herodes, aquela raposa, que me convém morrer quando eu quiser, e eu morrerei e eu ressuscitarei. Ninguém vai tirar a minha vida, eu vou dá-la e vou tomá-la de volta. Jesus disse isso, mandou dizer a Herodes. Mas a equipe dele, avisada que ele ressuscitou, por Maria Madalena, que o viu, porque João e Pedro, quando correm lá, não vê, mas Maria Madalena viu, diz para eles, e eles são incrédulos, eles são duros de coração, e Jesus disse: vocês não deram crédito. A força do discipulado é formar no caráter do discípulo, é formatar o caráter do discípulo. O MAV, nós trabalhamos com discipulado, nós trabalhamos com célula, nós trabalhamos com investimento em pessoas. Mas entenda algo, formar um discípulo demanda trabalho, demanda investimento, demanda desgaste. É bem verdade que quando estamos discipulando é o próprio Deus que nos ajuda, porque nós mesmos não damos conta, e nos abençoa, e nós fazemos isso tão somente pela força da bondade de Deus. E cada líder de célula, através do cuidado que o pai dá, investe na vida do discípulo. Agora esse texto de Marcos 16 mostra que Jesus aparece a 11 discípulos, Janete.
a 11 discípulos. Jesus passou 3 anos, Ernestina, formando o caráter dos seus 12, e agora Jesus se ausenta para ir no mundo espiritual, resolver o problema da humanidade, e eles estão à mesa, reunidos, incrédulos e duro de coração. Jesus critica eles, porque eles não deram crédito àquilo que os outros já tinham dito. Quantas vezes o Senhor já falou com você, que Ele vai estar com você na água, no fogo, em qualquer circunstância? Quantas vezes Deus já usou o seu líder, o seu mentor, ou já me usou aqui no púlpito, para dizer a você que Ele te ama, que Ele tem um projeto na sua vida, que Ele confia em você, e que Ele está investindo em você, e Ele vai cuidar da sua descendência? E Jesus tem encontrado você na mesa, incrédulo e duro de coração, murmurando, reclamando. Basta uma notícia ruim no jornal, basta uma notícia que alguém falou de você, que alguém criticou você. Então o que é discipulado é a força para formar caráter. Discipulado é a força para formar caráter, e isso demanda trabalho. A atitude dos discípulos fez com que Jesus lançasse em rosto, que Jesus criticasse eles. A Bíblia deixa claro que foi uma crítica severa. Eu não sei o que Jesus falou, mas eu vou conjecturar. Pedro, tu não lembra que eu curei a tua sogra? Pedro, tu não lembra que tu falou que tu irias até para a cruz comigo? João, tu dormiu no meu ombro, João. João, tu lembra quando eu chamei você e Tiago? Mateus, tu lembra quando eu te tirei lá da alfândega dos impostos? Eu imagino Jesus. E você, Natanael, quando eu tirei você debaixo da árvore? Que história é essa? Vocês não viram eu ressuscitar o filho da viúva de Naim? Vocês não viram eu ressuscitar Lázaro? Vocês não viram eu curar a mulher do fluxo de sangue? Vocês não viram eu andar sobre as águas? Você não viu eu parar as tempestades? Vocês não viram eu multiplicar pão e peixe para vocês? Vocês não viram eu expelir os demônios dos gadarenos que moravam no cemitério? Vocês não viram eu curar a mão mirrada do homem na sinagoga? Quando vocês chegaram para mim, vocês eram destruídos. Eu os apliquei o evangelho, eu os apliquei os princípios da palavra, e o Deus, o meu Pai, os transformou. E eu vou ali enfrentar a maior guerra da minha vida, e quando eu volto, eu encontro vocês desistidos. Isso é uma sombra da coisa que haveria de vir, irmão. Sabe o que é isso? Eu fui ali na eternidade, preparava-vos lugar, e virei outra vez, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E quando o Filho do Homem voltar, ele perguntou: porventura achará ele fé na terra? Foi Jesus que disse isso. Porventura, quando eu voltar, eu vou achar fé na terra? Eu pergunto, se Jesus chegasse hoje, Ele te chamaria de servo bom e fiel, ou Ele nos chamaria de geração incrédula e dura de coração? De 3 em 3 dias, devemos fazer essa análise, porque 3 anos de investimento foi embora em 3 dias de ausência. 3 dias sem o discipulador, e os homens já estavam incrédulos e duro de coração. A Bíblia revela que eles ficaram incrédulos quanto à ressurreição, quanto Jesus ter vindo dos mortos. E aí eu quero que você guarde isso no seu coração. Jesus não está falando para 3 discípulos desistidos. Jesus não está falando para 4. Ele está falando para a equipe inteira. Inteira. Vocês são duros de coração.
Eu queria que você guardasse isso, você que está aqui no auditório, você que está em casa, guarde isso no seu coração. 3 anos por 3 dias, 3 anos presente, 3 dias ausente, e 3 dias de ausência. Isso denuncia algo, isso feriu Jesus, e Jesus toda a vida foi um líder transparente. Tudo que Jesus sentia, ele falava, tudo que Jesus sentia, ele dizia, tudo que Jesus pensava, ele falava. Jesus, ele lógico que com respeito, com decência, mas ele falava, ele discipulava com verdade. Mas agora, querido, você não tem noção o que aconteceu com esses discípulos, não. Eu vou traduzir para vocês um pouquinho. No original, a palavra primeiro, incredulidade. O que é incredulidade? A palavra é apistia no grego. Diga apistia. E o que é apistia? É infidelidade, é fraqueza de fé, é falta de fé, é descrença. Mas você quer entender melhor? A palavra apistia tem a sua origem em apisto, no grego, que quer dizer, não é confiável, é desleal, descrente, sem confiança em Deus. Jesus chega para ele e fala assim: vocês são descrentes, vocês são incrédulos, vocês são infiéis, vocês são desleais. Lançou em rosto, irmão. Eu imagino o choque. Mas como se não bastasse, Jesus não chamou só de incrédulo, diz que ele era um duro de quê? Coração. A palavra grega aqui é esclerocardia, com K, esclerocardia. E aí você fica pensando, o que é uma pessoa esclero? Eu vou te dizer o que é, uma pessoa difícil. Jesus disse para ele: vocês são difíceis, vocês são severos, vocês são violentos, vocês são brutos, vocês são intoleráveis, teimosos. Olha, esclerotes, teimosos, cabeçudos. Jesus chegou para eles e disse assim: vocês são cabeçudos. Jesus está indignado, pastora Rita. Tornaram duro de coração. Quanto tempo? 3 dias. Essa palavra pode tocar você essa noite. Daqui 3 dias você está teimoso. Se você for assim, bem discipulado, igual Pedro. Mas se brincar, lá para as 10 da noite, já está durinho. Nem espera meia-noite. Meu coração está durinho. Que isso, gente? Porque vocês não deram crédito. Vocês não deram crédito à pregação. Vocês não deram crédito ao que Maria Madalena falou para vocês. Os discípulos estavam embrutecidos, bruto, ignorantes. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o discípulo ele está embrutecido, ele não se abre para receber o novo. Ele fica fechado para ser liberado uma bênção sobre ele. Ele está bloqueado. Jesus critica eles para mostrar o que está certo e o que está errado. O que está certo, mas o que está errado. Jesus não deixa passar. Jesus ele fazia um discipulado vivo, um discipulado real.
Não era mais Jesus o discipulador, Jesus o mentor, Jesus o companheiro, Jesus mas era só o ressurreto, mas era um Jesus com autoridade maior, porque agora ele já tinha cumprido a missão dele, ele já tinha vencido o pecado, a morte, o inferno, ele já tinha as chaves na mão. E aí ele precisa começar uma nova fase com a equipe dele, e quando ele chega para essa equipe, ele acha eles incrédulos e duros de coração. É quando o líder vai para a reunião de 12 e fala assim: eu vou apresentar hoje um projeto para a minha equipe. E aí ele fala, e aí ele vê assim, fala: meu Deus do céu, estão tudo durinho de coração, incrédulos. Jesus ensina um discipulado firme, autêntico, transparente. Ele censura, ele faz crítica. Se for para mim ter um líder para me criticar, eu prefiro andar sozinho, pois ande sozinho. Seja cobra. Eu nunca vi cobra andar de bando. Cobra é tão difícil de ser discipulado, que a serpente ela tem uma natureza tão independente, que quando ela nasce, seja ela ovípara, seja que nasce de ovos, ou seja ela que nasce mesmo de uma gestação, já nasce fora do ovo, de qualquer forma, quando ela nasce, a primeira atitude dela é deixar a mamãe e vazar, porque ela é independente. E a mamãe, como é cuidadosa, também vira para o outro lado e soca no mundo. E é contraditório, porque ela gosta de enroscar, ela podia enroscar na filha e dizer: vem cá, cobrinha. Não, elas podiam enroscar uma na outra, né? Não, a serpente gosta de enroscar no princípio e manipular os resultados, mas ela abandona a cria, e a cria abandona a genitora, porque nelas existe um espírito de individualidade. Elas não são um rebanho para viver no coletivo. Os discípulos, eles tinham sido envenenados, sabe por quê? Por causa do fermento e da doutrina do povo que eles viviam no meio, chamado fariseu e saduceu. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Jesus disse: vocês tomem cuidado com a doutrina desse povo. Eles estavam debaixo do governo de Roma, contaminados com a mente babilônica. Jesus tinha ministrado, mas eles ainda tinham o DNA romano, eles ainda tinham o DNA dos fariseus e dos saduceus, e os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então a doutrina dos saduceus ainda era mais forte no coração da equipe do que a doutrina daquele que morreu por eles. Porque quando convivemos com pessoas que falam coisas diferentes do evangelho, temos tendência a dar mais crédito àquilo que é maligno do que àquilo que é santo e do que é eterno. Deus te chama nessa noite para fazer um caminho de volta e amolecer o teu coração e quebrar a tua incredulidade e desatar uma fé vitoriosa e de um verdadeiro discípulo. Se você recebe essa palavra, por favor, se expresse de alguma forma. A doutrina dos saduceus ainda estava dentro deles. Qual é a doutrina que está dentro de vocês? Quando Jesus ministrou uma palavra forte, que foi o dia que Pedro disse que os fariseus e os saduceus deixaram Jesus, e vários dos seus discípulos também deixou, e Jesus vira para a equipe de 12 e diz: vocês também vão me deixar? Aí Pedro, por um raio que caiu nele do Espírito, disse: para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Naquele dia, os primeiros que deixou Jesus foi os saduceus e os fariseus que acompanhavam, e os outros discípulos deixaram Jesus também. Pergunta. Agora deixa eu te falar uma coisa: a semente da incredulidade dos saduceus, lançada lá atrás, ainda germinava,
Tem palavras que alguém te falou contra o reino de Deus, contra o ministério, contra o discipulado, contra a chamada para a sua vida, há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, e elas ainda estão germinando dentro de você. Você ouviu pessoas dizer, pastor é ladrão, hoje é dia do pastor. Que Deus abençoe os pastores do Brasil e do mundo que ofertaram a sua vida e renunciaram os seus sonhos para viver, investir na vida de alguém. Cada líder de célula se sinta parabenizado, porque um líder de célula legítimo tem um DNA de pastor. Agora, alguém lá atrás diz para você, igreja é coisa de fanático, e você veio, foi para uma célula, foi liberto dos vícios, foi para o encontro, foi curado, foi transformado, Deus mudou seu casamento, Deus mudou sua vida, e um belo dia, você fala, cara, parece que eu estou fanático mesmo. Sabe o que é isso? A semente da incredulidade, há muito tempo lançada, começa a nascer dentro de você. Alguém diz, liderança é manipulação. Aí você é nada, mas um belo dia você se contraria e lembra daquela doutrina e diz, sabe o que é mesmo? Foi isso que aconteceu com eles na mesa. Eles acreditavam em Jesus quando estavam do lado de Jesus. Quando Jesus se afastou deles, o que estava dentro deles era a doutrina do mundo. O que está dentro de você? É o evangelho de Cristo ou é a doutrina do mundo? O que está dentro de você é a cura que você recebeu na célula, que você recebeu aqui nesse templo, é a cura que você recebeu através da palavra, é a cura, o milagre, a libertação que você vivenciou no encontro, no reencontro, no resgatão, nos seminários. O que foi que aconteceu com você? Ou o que está dentro de você fermentando é a doutrina dos fariseus e dos saduceus? Isso são perguntas que nós precisamos fazer, pelo menos a cada 3 dias, porque tem gente que prefere seguir 3 dias do que seguir 3 anos. Três anos de milagre, 3 anos de prosperidade, 3 anos de coisas fenomenais, não foram dignos de aplacar o coração. Pedro, Tiago e João voltaram a pescar. Os outros estavam indo para Emaús. 1 ano de pandemia, 2 anos de pandemia, pode mudar a tua convicção? Porque estamos usando máscara.